Acabei de me tornar líder, o que fazer? Essa é a grande pergunta que eu vou responder para você nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que você deve fazer e vou te mostrar também o que você não deve fazer de jeito nenhum quando você assume a sua cadeira de líder. Mas antes eu queria te contar o que me motivou a fazer esse vídeo. Foi na verdade um pedido de socorro de uma líder, a Josiane, de Campina Grande, lá na Paraíba. Ela me mandou uma mensagem pelo Instagram contando a situação dela e me chamou muito a atenção uma parte da mensagem. Ela dizia assim: eu estou me sentindo arrasada com a atitude das pessoas da minha equipe. E ela ainda fala assim para mim, né, que o sonho dela de virar líder acabou virando um grande pesadelo para ela. E gente, é forte isso, né? Quando a pessoa olha para a liderança, olha para o trabalho dela como um pesadelo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um contato com ela, fui conversar para entender melhor o que estava acontecendo. Então o que eu vou te contar aqui é um resumo de um caso real. E eu faço questão de mencionar para você que é uma história real, para que você entenda que isso é a vida de alguém, é uma pessoa passando por isso, e que isso é algo que acontece com muita gente quando começa aí na própria liderança, ok? Então o que aconteceu com ela? Ela assumiu a antiga equipe que ela trabalhava. O líder antigo saiu da empresa, tinha uma vaga e ela foi a escolha da direção. E segundo ela era uma das mais antigas da empresa e de acordo com a diretora dela, ela era a pessoa mais preparada para assumir o cargo. Então, em resumo, ela saiu daquela posição de colega para a posição de chefe. E aqueles antigos amigos acabaram virando a cara para ela. Foi daquele jeito típico, gente. Quando foi anunciada a mudança, todo mundo sorriu, bateu palmas, deu parabéns, todo mundo falou que ela era a pessoa certa, só que essa alegria, né, da equipe dela não durou nem um mês. As mesmas pessoas que estavam sorrindo, em pouco tempo já estavam lá tentando derrubar a chefe nova. Estavam tentando dar aquela famosa puxada no tapete da antiga colega. Pra você ter uma ideia do que eu estou te falando, teve um dia que tiraram ela do grupo do WhatsApp. Aí uma pessoa chegou assim meio sem graça e falou: não, olha Josi, não é nada pessoal com você, mas é que o grupo falou que ficaria mais à vontade se a chefe não tivesse lá. E gente, ela tá virada com isso, né? Na verdade ela estava com uma mistura de várias emoções negativas. Ela estava se sentindo perdida, ela não sabia se ela tentava ser amiga das pessoas, se ela deveria ser mais firme com o grupo, e ela sentia também que a equipe percebia que ela estava perdida. E isso é ruim, porque pega no nosso sentimento de competência, né? A gente sente que a gente está falhando. Só que além de perdida, ela também estava se sentindo culpada. Ela falou assim para mim: poxa, mas a empresa, a diretoria, eles confiaram em mim e eu sinto que eu não estou correspondendo, eu estou falhando como líder. Então, ela sentia um peso de estar decepcionando as pessoas que confiaram nela para esse cargo. E além de tudo isso, ela estava se sentindo sobrecarregada. Por quê? Porque ela estava fazendo uma parte do trabalho para garantir a entrega, porque segundo ela, a equipe estava desmotivada com a liderança dela e estava produzindo pouco. Só que aí, gente, quando ela me falou isso, eu acabei deixando ela ainda pior, mais arrasada, porque na lata eu virei e falei: Josi, você está sobrecarregada, você está se sentindo mal porque você está fazendo tudo errado. Ela deu uma encolhida na cadeira assim, né? E gente, uma coisa importante, eu não falei isso para ela ficar mal, mas às vezes a gente precisa receber um chacoalhão na vida, tomar um choque de realidade para a gente poder mudar. E foi o que aconteceu com ela. Eu mostrei para ela que ela ainda não tinha entendido qual era o papel dela como líder. E mais do que isso, que já tinha passado da hora dela assumir a posição de líder dela, sem medo de errar e sem ter medo da equipe. Eu falei: Josi, olha só, me diz uma coisa, essas pessoas que estão desmotivadas, elas estão recebendo o salário em dia? Estão. Estão recebendo os benefícios? Estão. E estão fazendo o corpo mole para fazer birra na líder. E você está fazendo o trabalho delas, Josi? Não, isso não está certo. Você precisa mudar essa sua postura. A mudança tem que começar em você. O que acontece, gente, é que o medo dela de falhar, de ser vista como uma líder fraca, era exatamente o que estava enfraquecendo a liderança dela. Então, essa nossa conversa, ela foi dura, mas eu te garanto uma coisa, foi uma conversa transformadora. E eu espero do fundo do meu coração que o que eu ensinei para ela e o que eu vou falar para você aqui nesse vídeo também possa te ajudar a ser um líder ou ser uma líder melhor. Se você ainda não me conhece, eu sou o Flávio Lettieri, mentor de líderes de alta performance e criador do programa Líder de Resultado. Uma das coisas mais duras para Josi era que a equipe estava tendo com ela o pior tipo de falta de respeito, a indiferença.
ninguém contestava o trabalho dela, ninguém reclamava, ninguém chegava para ela, pelo menos, e falava mal da liderança dela. Ninguém dizia abertamente que estava insatisfeito ou por que estava insatisfeito. E também, em nenhum momento as pessoas diziam que não iam fazer o trabalho. Então, assim, oficialmente, ninguém desrespeitava a chefe. Só que ela era ignorada pela equipe. O que ela falava não tinha importância. Então era como se a presença dela ali não fizesse a menor diferença para as pessoas. E, gente, isso é horrível, porque gera na pessoa um sentimento de insignificância. Eu não sei se você já passou por uma situação onde você sente que está falando com as paredes. Mas uma coisa eu sei, em qualquer relação, não ser ouvido, não ser ouvida, alimenta sentimentos muito ruins na gente. É raiva, medo, insegurança para se posicionar. E o grande problema é que esses sentimentos, eles geram um verdadeiro ciclo vicioso. Quanto menos você se posiciona, mais insignificante você se torna como líder, e isso aumenta ainda mais a sua insegurança. E você continua não se posicionando e retroalimentando esse ciclo vicioso. Então a primeira coisa que eu precisava fazer pela Josi era exatamente ajudar essa líder a sair daquele ciclo vicioso. E para isso o que a gente tem que fazer? Ressignificar as emoções negativas que ela estava experimentando naquele momento. E foi aí que eu falei para ela uma coisa assim absurdamente simples, mas que tirou um peso das costas dela. Uma coisa banal, mas que trouxe tranquilidade para ela. Eu falei, Josi, eu tenho mais de 25 anos de carreira ajudando líderes. Já passei por mais de 500 empresas e eu posso te garantir uma coisa. Eu já vi muita gente passar por isso. E é verdade, líder, eu já vi muita gente passar pelo mesmo problema dela, se sentir perdido, perdida quando assume um cargo e entrar nesse ciclo vicioso da insegurança. E sabe por que essa frase tão simples tirou um peso das costas dela? Porque quando o líder passa por um problema assim, ele cria dentro da cabeça dele uma ideia de que isso está acontecendo com ele. É como se só ele estivesse falhando. O que acontece é que existe um mundo perfeito lá nas redes sociais. Você vê um monte de gente sorrindo, tá todo mundo na foto bonito, as pessoas colocam a imagem da equipe, todo mundo feliz. E aí o líder que está se sentindo perdido, ele olha para tudo isso e pensa assim, caramba, tá todo mundo bem, todo mundo sabe liderar, todo mundo sabe o que fazer, menos eu. E isso aumenta ainda mais a insegurança desse líder. Talvez você passe por isso. E se esse for o seu caso, me ouve, líder. Muita gente passa por isso, não é só você, você não está sozinho. Eu também passei por isso quando eu comecei, o início da minha carreira foi assim, eu sofri muito. Só que eu tive um baita privilégio. Eu contei com a ajuda do meu mentor, que me ajudou demais naquele momento. E até por isso, hoje, que eu ensino liderança, eu faço questão também de ajudar as pessoas. Mas vamos voltar lá para o caso da Josi. Uma outra coisa que tranquilizou a moça foi quando eu disse que eu ia ensinar para ela algumas práticas que iam mudar aquela situação que ela estava vivendo. Só que eu falei para ela, falei, Josi, o resultado dessas práticas ele não vai ser imediato, mas eu te garanto que se você colocar em prática, em menos de um mês você já vai perceber nitidamente a mudança nas pessoas da sua equipe. E líder, são essas dicas que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então a gente vai fazer assim. Primeiro, eu vou te falar sobre o que um líder precisa fazer antes de assumir uma equipe. Eu vou te mostrar um passo a passo. Então esse é o caminho para quem ainda não assumiu uma equipe e vai assumir, ou para alguém que está trocando de empresa, trocando de equipe. E aí depois, mais lá no final do vídeo, eu vou te falar o que você precisa fazer quando você já assumiu uma equipe, você está trabalhando, só que já deu ruim, a coisa está complicada e você precisa mudar a situação, que foi exatamente o caso da Josi, ok? Combinado? Então a gente vai trabalhar em duas etapas aqui. Eu só quero te pedir uma coisa. Se o que eu tô te ensinando aqui fizer sentido para você, deixa para mim o seu like aqui no vídeo, porque assim eu vou saber que esse conteúdo te ajudou e fez sentido para você, ok? Então vamos lá. O que você precisa fazer antes de assumir um cargo de líder? Primeiro passo, estudar sobre liderança. Eu sei que parece óbvio demais, mas e se eu dissesse para você que 87% das pessoas que assumem um cargo de líder não se prepararam especificamente para isso? As pessoas deveriam estudar mais sobre liderança, só que elas não estudam. O que acontece, líder, é que assim, quando você assume um cargo de chefia, você sai daquela posição do fazer para a posição do fazer. Você sai do executar o trabalho operacional para fazer com que as outras pessoas executem esse trabalho e executem com excelência.
Então, mais do que você saber fazer a tarefa, você precisa saber influenciar as pessoas para que elas trabalhem bem. Você precisa saber pedir e saber mandar as pessoas fazerem o que tem que ser feito. Entenda uma coisa, líder, quanto mais a gente cresce na hierarquia, menos importante se torna o conhecimento da tarefa e mais importante se torna o conhecimento do ser humano e das relações interpessoais. Estudar liderança é estudar esse mundo das relações humanas dentro de um ambiente onde existe uma relação de autoridade e de hierarquia. Então, seria óbvio que as pessoas se preparassem para isso, mas elas não se preparam. Pensa comigo, menos de 15% se prepara, e isso é muito pouco. E um detalhe tão simples que as pessoas ignoram: quanto mais você se prepara como líder, mais você alimenta dentro de você o sentimento de segurança para liderar. É óbvio, quanto mais eu aprendo, mais confiante eu me torno. E como você já sabe, a segurança é um fator essencial para o líder que está começando. O seu segundo passo, que caminha lado a lado com o primeiro: fortalecer a sua inteligência emocional. Tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos: eu não posso liderar os outros se eu não for capaz de governar as minhas próprias emoções. Se eu não tiver o autodomínio, eu não vou ter o discernimento necessário para tomar decisões. E líder, o que é liderar? É tomar decisões o tempo todo. O líder toma decisões o tempo todo. E é aqui que entra um ponto importante que você precisa entender a respeito do cérebro humano. Nós temos 3 níveis cerebrais. Um nível bem primitivo chamado cérebro basal ou cérebro reptiliano. Um segundo nível, que é o nosso cérebro emocional, o nosso sistema límbico. E o terceiro nível, que é o nosso neocórtex ou o cérebro racional. Agora vem comigo aqui, líder. Os estudos mostram que 90% das nossas decisões acontecem nos níveis do cérebro reptiliano e do sistema límbico, que são exatamente as estruturas do nosso cérebro ligadas às nossas emoções. Ou seja, 90% das nossas decisões, elas são emocionais. Então é óbvio, quanto mais controle emocional eu tenho, melhores decisões eu vou conseguir tomar e melhores resultados eu vou ter. Outra razão para você investir no controle das suas emoções: a inteligência emocional, ela é importante também porque ela permite ao líder identificar e se apoiar nos seus pontos fortes e também como identificar e como não ter medo de lidar com seus pontos fracos. Entende por que isso é tão importante? Porque quando você, líder, entende melhor as suas forças e as suas fraquezas, você consegue combinar claramente com o time como vai ser a relação de vocês. A relação que você, líder, quer e vai construir com aquele time. É assim que o líder define as regras e impõe os limites. E você, como líder, precisa fazer isso. Quando o líder assume uma equipe, uma das primeiras coisas que ele precisaria fazer é exatamente ter esse alinhamento de expectativas com o time. Essa deveria ser sempre a pauta da primeira reunião de um novo líder com a equipe dele. Você dizer para a equipe o que você espera das pessoas e o que elas podem esperar de você. Alinhar expectativas. Esse é o terceiro passo que você precisa dar. Então o passo 3 é você compartilhar os seus valores e as suas expectativas com as pessoas do seu time. E como que você vai fazer isso na prática? Você vai começar fazendo uma listinha básica, onde você vai colocar tudo o que você espera da atitude das pessoas. E você vai reunir essas pessoas para dizer isso para elas depois. Olha, gente, o que eu espero de vocês é isso. Então, líder, assim que você assume a equipe, você vai fazer uma reunião com essas pessoas para mostrar para elas logo de cara quais são os seus valores como líder. Algo do tipo assim: gente, olha só, o que eu quero de vocês é isso e o que eu não aceito das pessoas é isso. Por exemplo, eu quero ter uma relação de parceria com vocês, quero jogar junto com vocês e vocês podem contar comigo nisso. Eu vou ser um parceiro para vocês, mas eu também espero muito comprometimento de todos aqui. Eu quero ter um time que se dedica, que se entrega para o trabalho, porque eu, enquanto líder, também vou fazer isso. E eu quero contar com pessoas aqui que pensem fora da caixa. Eu não quero gente aqui que fique na mesmice. Eu espero ideias criativas de vocês. Nada de ficar reclamando de problema. Nós vamos trabalhar de olho nas soluções. Ok, pessoal? Estamos combinados? Então você está comunicando com a sua autoridade de líder para onde esse barco vai. E isso é muito poderoso, é muito importante,
Porque as pessoas vão sentir a firmeza da sua liderança. Ok, líder? É assim que as pessoas percebem a sua presença. Só que, é como eu te falei, além de você dizer o que você espera, eu recomendo que você também deixe muito claro para as pessoas aquilo que você não admite. Então, por exemplo, você vai chegar e falar assim, pessoal, tem algumas coisas que eu já quero combinar com vocês, algumas coisas que eu não admito porque ferem os meus valores. Eu não aceito fofocas na equipe, porque eu sei que isso destrói o trabalho de todo mundo. Gente, eu abomino a tal da desculpa esfarrapada. Errar faz parte do jogo e todos nós aqui nós vamos errar. Mas quando tiver um erro, eu quero que as pessoas desse time assumam os seus erros. Eu não aceito gente que fica dando desculpas e pior, que fica jogando a culpa nos outros. Gente, também não aceito a tal da falsidade, nós vamos trabalhar com transparência aqui. E você segue, outra coisa, eu falei que vou jogar junto com vocês, ok? Sim, mas não esperem de mim que eu trate vocês como crianças, porque eu não vou. Responsabilidade profissional é um valor que eu não abro mão. Então não esperem que eu faça o trabalho de vocês, porque se eu tiver que fazer o trabalho de vocês, o meu trabalho não vai sair bem feito. E cada um de nós aqui sabe das suas responsabilidades, e se não souber, tá tudo bem, eu vou mostrar. As nossas dificuldades a gente vai superar, o que der errado a gente corrige, conserta juntos e a gente aprende com os erros. Mas eu espero de vocês uma relação sempre pautada nesses valores. Então, líder, o que você fez? Você rezou a cartilha para o grupo logo no começo da relação. Isso vai evitar uma série de atritos lá no futuro. Por quê? Porque as expectativas estão alinhadas. E isso vai fazer a sua equipe sentir a sua presença como líder. Simplesmente porque você se posicionou como líder do grupo, que é o seu papel. Esse é o seu papel, entende? E líder, você pode, inclusive, nessa reunião, levar essa listinha de valores para você impresso. Você pode levar na sua mão e ir consultando durante a conversa. Não precisa lembrar de tudo, não. Você tem que estar com isso com você ali. Não tem problema. Sabe por quê? Porque se você tiver uma listinha, a equipe vai perceber que você se preparou para fazer essa reunião. E uma dica de ouro para você. Depois que você rezar a cartilha, você vai fechar esse papo criando um compromisso com o time. Você vai falar assim, pessoal, então é isso que eu quero, é isso que eu espero do nosso trabalho, da nossa relação. Posso contar com vocês? E aí você vai olhar para cada uma das pessoas, vai olhar no olho de cada um e perguntar, fulano, posso contar com você? Fulano, posso contar com você? E assim você vai comprometendo as pessoas com esse acordo que você está estabelecendo. Líder, você percebe como esse alinhamento de expectativas é poderoso? Você percebe a importância disso? Só que a maioria dos líderes não faz isso e acaba entrando naquele ciclo vicioso da insegurança que eu expliquei para você agora há pouco. Ok? Então, faça isso e veja os ganhos que você vai ter na sua liderança. Mas olha só, líder, atenção numa coisa muito importante que eu vou te dizer agora. Só promete aquilo que você pode cumprir. O pior erro de um líder é fazer falsas promessas para a equipe dele. E como que a gente evita isso? Fazendo promessas que estejam alinhadas com os nossos valores e com as nossas possibilidades. A gente só promete aquilo que a gente pode cumprir na nossa liderança. Passo número 4 é você expor as suas fraquezas e pedir ajuda. É isso mesmo, líder. É você mostrar para as pessoas a sua vulnerabilidade. Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi com a minha experiência. Os melhores líderes, eles dizem claramente para suas equipes que eles não são perfeitos. Porque eles sabem intuitivamente que quando eles dizem isso, eles humanizam a relação. E essa humanização favorece a liderança. Então, nesse papo de alinhamento, você vai falar de alguns defeitos que você tem. Por exemplo, gente, eu preciso que vocês saibam que às vezes eu sou muito duro na cobrança. Olha só, eu não faço isso por mal, não quero magoar ninguém, mas é que eu prezo demais pelos nossos compromissos profissionais. Então, se algum de vocês em algum momento se sentir ofendido, pressionado pelo meu jeito, eu quero que a pessoa venha e me fale, porque assim, recebendo feedback de vocês, eu sei que eu posso melhorar como líder e a nossa relação se torna cada vez melhor. Outra coisa, pessoal, às vezes eu sei que eu falo demais na hora de explicar uma coisa. Eu quero tanto que as pessoas entendam que eu acabo, às vezes, exagerando nas explicações. Então, se isso acontecer, eu quero que vocês me falem, ok? Posso contar com vocês? E assim, você vai mostrando as suas fraquezas sem medo, construindo uma relação de humanidade com as pessoas.
Líder, se você estiver se sentindo inseguro diante da sua situação, que é a situação de estar assumindo uma equipe nova, não tem problema nenhum você falar sobre isso com as pessoas, falar abertamente e pedir ajuda delas. Então, por exemplo, você pode falar assim, gente, olha só, confesso para vocês que eu estou sentindo nesse momento uma pontinha de insegurança de estar assumindo essa posição de líder de vocês. Mas eu entendo também que isso é normal. Afinal de contas, antes da gente ter um cargo, nós somos pessoas, não é verdade, gente? Mas eu tenho certeza também que se eu puder contar com o apoio de vocês, principalmente com essa relação de transparência, essa insegurança vai passar logo. Então, gente, preciso muito contar com o apoio de vocês, ok, pessoal? Posso contar com esse apoio? E você vai ali falando com as pessoas e você vai perceber as cabecinhas assim, ó, balançando, falando para você que pode. Por quê? Porque você agiu com humanidade, você agiu com sinceridade. Você não está numa defensiva, você está no comando, na sua posição, mesmo que esteja se sentindo um pouco inseguro ou insegura no momento. Por quê? Porque insegurança é absolutamente normal nessa hora. E aí tem uma coisa que talvez passe, né, pela sua cabeça uma dúvida assim, poxa, Flávio, mas eu posso falar da minha insegurança? Isso não vai me enfraquecer, não vai me fragilizar diante das pessoas? A equipe não vai ficar me julgando? Líder, olha só, sim, a sua equipe vai ficar te julgando, a sua equipe vai ficar te julgando o tempo todo, porque as relações humanas são assim, as pessoas julgam as outras pessoas em todos os relacionamentos a todo instante. E com a sua equipe não vai ser diferente. Você não julga o teu líder, as outras pessoas? É sempre assim. O que você não pode é ter medo desse julgamento e deixar esse medo impactar nas suas escolhas. Olha só, eu vou te responder essa questão te fazendo duas perguntas. E aí você vai pensar nisso. Me diz uma coisa, líder, se você estiver inseguro, estiver insegura, mesmo que você não fale nada para ninguém, as pessoas vão perceber a sua insegurança? Será que as suas atitudes não vão mostrar? Ou você acha que dá para enganar as pessoas com relação a isso? Com certeza não dá, as pessoas percebem, entende? E aí vem a segunda pergunta, o que é melhor? As pessoas saberem da sua insegurança porque você falou ou porque elas estão sentindo a sua insegurança nas suas atitudes? Percebe? Então não tem problema. O fato é, a insegurança de um líder sempre vai causar um certo desconforto na equipe. Agora, quando o líder assume esse sentimento de uma forma honesta, de uma forma humana, as pessoas tendem a ser mais solidárias com esse líder. Só que, claro, né, não é só falar, gente, eu sou fraquinho, sou fraquinha, tô morrendo de medo. Você vai fazer o seguinte, além de você falar da sua insegurança e pedir essa ajuda do time, você vai também assumir o seu compromisso de estar se melhorando e querendo se melhorar a todo momento. E mais do que falar, você vai mostrar a sua evolução na prática no seu dia a dia. Não importa onde você está hoje, importa onde você está lá na frente melhorando dia após dia. Então lembra sempre, prometeu, cumpre. Se você falou para as pessoas que vai evoluir, que vai melhorar, faça isso acontecer, tá bem? Líder, olha só. Você pode, na sua primeira reunião com a equipe, aplicar esses passos 3 e 4, que é você alinhar as expectativas e falar das suas fragilidades. E aí eu recomendo muito que o passo 5 você só aplique na sua reunião seguinte. Você pode marcar assim logo para o dia seguinte, se você quiser, não tem problema, para a semana seguinte não tem problema. Até quanto antes, melhor. Eu só recomendo que você faça em 2 momentos diferentes, tá? As 2 conversas têm que ser próximas para estarem conectadas. Mas eu recomendo que você separe isso daí, tá bom? Passo 5 é uma tática para você demarcar o seu território como líder. É uma demarcação de território. Então, vem comigo aqui, presta atenção. Essa é uma tática para você conquistar respeito e autoridade. E para isso, você vai expor para sua equipe um pequeno plano para o aumento de performance daquele time. Então, vamos pensar juntos aqui. Primeira conversa, você alinhou as expectativas e você foi lá e falou das suas fraquezas e tá tudo bem. Só que você é o líder ou você é a líder dessa equipe. E você está em uma posição onde o seu trabalho é fazer o time ter mais resultados. E para ter mais resultados, você precisa tornar essas pessoas e tornar os processos melhores, certo? Então o que você vai fazer? Antes de assumir a equipe, antes de qualquer reunião, antes de tudo, lá naquele momento que você ficou sabendo que vai assumir uma equipe, você vai pensar na operação, vai pensar no trabalho que esse time executa e vai encontrar alguma oportunidade para melhorar os resultados do seu time, que na verdade vai ser o seu futuro time. Tem que ser algo simples, nada muito grandioso. Então,
Vou te dar aqui alguns exemplos de pequenas mudanças que os meus alunos implementam e que costumam dar muito certo. Uma nova forma, por exemplo, de apresentar relatórios. Tem um jeito de fazer, vamos fazer diferente. Uma nova forma de abordar clientes, um novo modelo de reunião, uma mudança de função de uma pessoa, enfim, qualquer coisa simples e prática, ok? Então, minha proposta é que você planeje com antecedência alguma pequena mudança, alguma coisa que você vai fazer, simples e que tenha um impacto positivo no resultado desse seu time. E por que você vai fazer isso? Porque quando você tiver assumido a equipe e for fazer a sua segunda reunião, aí você vai aplicar o passo 5. Você vai apresentar essa ideia que você traçou como uma nova diretriz de trabalho, para que as pessoas sintam que a sua chegada traz um novo dinamismo. As pessoas sentirem que existem mudanças positivas acontecendo a partir da sua chegada. Isso é uma demarcação de território. Você vai estar passando uma mensagem de uma forma muito sutil. Ei, pessoal, aqui nesse grupo tem comando e eu estou nesse comando. Só que atenção, líder. Proponha uma pequena mudança que seja possível e que melhore a vida das pessoas. Por isso, você precisa arquitetar tudo isso antes de assumir a posição, entende? Poxa, Flávio, mas eu não tenho nem ideia de que mudança eu poderia fazer. Então, líder, você vai investir tempo para pensar nisso e para encontrar a sua melhor resposta. E se for preciso, pede ajuda de alguém. Mas se você quer ter sucesso como líder, você tem que ter a sua equipe na sua mão. E para ter a sua equipe na sua mão, as pessoas precisam sentir que existe um comando que parte de você. E essa tática que eu estou te mostrando, ela é muito poderosa para demarcar o seu território e você poder ocupar o seu espaço como líder, ok? E fica ainda uma outra dica para você que tem um enorme efeito positivo. Você pode pensar na implementação de uma nova rotina para sua equipe. Você vai chegar na reunião, mostrar um problema e apontar como solução uma nova rotina que o time vai ter daqui para frente. Então, por exemplo, imagina que existam algumas entregas que estão atrasando ou que